Você já parou para pensar que pode estar vivendo uma fé vazia? Que talvez esteja frequentando a igreja, orando e lendo a Bíblia, mas ainda assim, algo dentro de você continua seco, frio e sem vida. O que você talvez não saiba é que, sem o Espírito Santo habitando de verdade em você, nada muda. Mas quando ele entra, tudo se transforma. E eu não estou falando de mudanças superficiais, mas de um abalo profundo na alma, no caráter e na direção da sua vida. Hoje você vai descobrir as 7 transformações mais poderosas que acontecem quando o Espírito Santo entra em você. E a última é tão forte, que muitos têm medo de vivê-la. Se você sente que precisa de uma mudança real na sua vida espiritual, então este vídeo é para você. Já deixa o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que também precisam do Espírito Santo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Nós falamos sobre fé, profecias, o fim dos tempos e tudo que fortalece sua caminhada com Deus. Você não vai querer perder o que está por vir. E se esse vídeo tocar o seu coração de forma profunda, escreva nos comentários agora mesmo: Espírito Santo, entra na minha vida e nunca mais saia. Não se envergonhe de declarar isso publicamente. Cada comentário é um clamor, e Deus ouve aqueles que têm coragem de se entregar totalmente a Ele. 1. Uma fome insaciável por Deus. Quando o Espírito Santo entra em você, a primeira coisa que acontece é uma fome sobrenatural por Deus. Não é mais uma obrigação ir à igreja ou ler a Bíblia. Você sente necessidade de estar perto dele, como quem precisa respirar. Sua alma clama por mais. É como Davi disse em Salmos 42:1, assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa fome é um sinal de vida espiritual genuína. Se antes você precisava ser empurrado para buscar a Deus, agora é o contrário. Você não consegue ficar longe dele. A presença dele se torna seu alimento diário, e você percebe que sem isso, tudo perde o sentido. Essa transformação é profunda, porque muda suas prioridades, seus desejos e até suas amizades. Aquilo que era importante antes já não é mais. Agora, sua alma encontrou a fonte da vida, e nada neste mundo consegue substituir isso. É o Espírito Santo despertando algo eterno dentro de você. 2. Um ódio profundo pelo pecado. Quando o Espírito Santo entra em você, algo muda drasticamente. O pecado que antes parecia normal, agora se torna insuportável. Você passa a odiá-lo com todas as suas forças. Não apenas pelo medo da condenação, mas porque ele ofende aquele que agora vive dentro de você. Como está escrito em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cada vez que você pensa em pecar, algo grita dentro do seu espírito. Um incômodo, um constrangimento santo, como se o próprio Deus estivesse te puxando de volta. E ele está, porque agora você é templo do Espírito Santo. Isso não significa que você se tornará perfeito da noite pro dia, mas sim que nunca mais conseguirá pecar em paz. Essa transformação é poderosa, porque muda sua consciência. Onde antes havia justificativas, agora há arrependimento. Onde havia costume, agora há choro. O pecado deixa de ser uma fraqueza tolerada e se torna uma ameaça combatida. E isso, meu irmão, é sinal de que o Espírito Santo está te moldando por dentro. E se você está sentindo isso agora, é porque ele já começou a agir. 3. Uma coragem sobrenatural para obedecer a Deus. Quando o Espírito Santo entra em você, ele destrava uma coragem que não é humana. Uma ousadia espiritual que te faz obedecer a Deus, mesmo quando tudo e todos estão contra você. É como aconteceu com Pedro. Antes do Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois, em Atos 2, quando foi cheio do Espírito, ele se levantou diante de milhares e anunciou Cristo com ousadia, mesmo sabendo que poderia morrer por isso. Essa é a transformação. O medo sai, a coragem entra. Você começa a dizer sim para Deus com firmeza. Começa a cortar pecados, abandonar relacionamentos tóxicos, mudar rotinas, e tudo isso por amor e obediência. Porque agora você entende que agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Em João 14:15, Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele te capacita a amar e obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Você sente uma força invisível dentro de você, uma convicção firme, uma fé que não se dobra. Essa coragem é o sinal claro de que não é mais você que vive, mas Cristo, por meio do Espírito, vive em você. 4. Uma paz que não faz sentido. Quando o Espírito Santo entra em você, ele traz uma paz que o mundo não pode oferecer, e nem entender.
não é ausência de problemas. É presença de Deus. É aquela paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você pode estar cercado de lutas, pressões, diagnósticos, contas atrasadas, traições, mas dentro de você reina um silêncio poderoso. Uma certeza de que, mesmo que tudo pareça perdido, Deus está no controle. E isso muda completamente a forma como você lida com a vida. Essa paz não te deixa desesperar. Ela te faz dormir em meio à tempestade, como Jesus fez no barco. Ela te faz orar chorando, mas acreditando. É como se o Espírito Santo colocasse um escudo ao redor da sua mente e do seu coração, impedindo o pânico de entrar. E quanto mais você se entrega a Ele, mais essa paz cresce. É como se o céu estivesse dentro de você. Essa é uma das maiores provas de que o Espírito Santo te habita. Você não vive mais em guerra com o mundo, porque a sua alma encontrou descanso em Deus. 5. Um amor inexplicável pelas pessoas. Quando o Espírito Santo entra em você, o amor dele invade o seu coração de forma tão profunda que você começa a amar até quem te feriu. Isso não é natural. É divino. É o cumprimento de Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De repente, você sente compaixão onde antes havia raiva. Você começa a enxergar o outro com os olhos de Cristo. O inimigo se torna alvo de oração. O ofensor, alvo de perdão. E o estranho, alvo de cuidado. Esse amor não vem de você. Vem dele. Porque agora, você é apenas um canal. O Espírito começa a te usar para consolar, aconselhar, ajudar, abraçar. E tudo isso flui sem esforço. Você começa a entender que amar não é uma emoção, é uma decisão guiada pelo Espírito. Ele te ensina a amar os difíceis, os orgulhosos, os que ainda estão longe. Porque foi assim que Cristo te amou. Essa transformação é tão poderosa que quem está ao seu redor sente. Pessoas começam a notar algo diferente em você. E não é você, é o Espírito Santo, moldando você à imagem de Jesus. 6. Uma sensibilidade espiritual intensa. Quando o Espírito Santo entra em você, sua sensibilidade espiritual se aguça de forma impressionante. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. O ambiente muda e você sente. Alguém fala, e o Espírito te revela o que está por trás. Você ouve a palavra e sente como se fosse Deus falando diretamente com você. 1 Coríntios 2:10 diz: Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso significa que, com o Espírito Santo habitando em você, sua visão vai além do natural. Você começa a ter discernimento. Consegue perceber quando algo ou alguém não vem de Deus, mesmo que pareça bom por fora. Sua intuição se torna espiritual, e seu coração começa a ser guiado por convicções mais profundas. Essa transformação é perigosa para o reino das trevas, porque agora você já não é mais enganado com facilidade. Você sente quando algo fere o espírito, mesmo que ninguém mais perceba. E mais, sua consciência se torna afiada. Você sente quando precisa orar, quando precisa calar, quando precisa agir, porque agora, o Espírito fala. E quem tem ouvidos espirituais, ouve. 7. Uma chama que nunca se apaga. Quando o Espírito Santo entra em você, algo é aceso dentro da sua alma, e nunca mais se apaga. É como um fogo interior que te impulsiona, te sustenta, te levanta quando tudo parece perdido. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Esse fogo é o Espírito Santo. Ele te transforma em alguém inconformado com uma vida espiritual morna. Você sente sede por oração, desejo pela presença de Deus, fome pela palavra. Mesmo nos dias difíceis, essa chama continua queimando. Pode até parecer pequena em alguns momentos, mas ela nunca se apaga. Esse fogo te move a fazer coisas que você nunca imaginou: pregar, orar por enfermos, jejuar, vigiar, levantar no meio da madrugada só para ouvir a voz de Deus. E o mais incrível, essa chama começa a incendiar outras pessoas. Onde você chega, a atmosfera muda. Pessoas começam a sentir algo diferente. É a presença do Espírito Santo através de você. Essa é uma das maiores provas de que ele vive em você. Você não consegue mais viver como antes. Porque agora, você carrega o fogo do céu dentro de si. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está queimando. Talvez o Espírito Santo já esteja batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar e transformar tudo. E se isso estiver acontecendo, não resista. Não adie.
Porque quando o Espírito Santo entra, ou você muda, ou você quebra. Mas nunca mais fica igual. Não ignore esse chamado. Deus está te buscando. Ele quer acender em você o que o mundo tentou apagar. Quer te levantar onde o pecado tentou te derrubar. Quer te renovar onde as pessoas só te criticaram. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like agora. Isso não é apenas um gesto, é uma semente. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrever-se agora. Aqui, todos os dias, você recebe mensagens que confrontam, fortalecem e preparam sua alma para a volta de Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa do Espírito Santo. E agora, eu te convido, clique e assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele pode ser a continuação do que Deus começou hoje em você. Que o Espírito Santo te abrace e nunca mais te